Olá pessoal, bom dia. Eu quero trazer novamente um tema aqui que eu já falei, que é polêmico e que não deveria ser, mas com as eleições municipais se aproximando e com a demagogia dos políticos recrudescendo, e também pelo fato de não haver tantas pessoas na internet falando sobre isso, e por ser um tema tão presente na sociedade, tão forte, é importante eu reiterar alguns pontos aqui. Educação pública não deveria existir. Se você teve relações sexuais com uma mulher e colocou uma criança no mundo, é você quem tem que pagar a educação daquela criança. Você não pode querer obrigar um inocente a pagar imposto para financiar a educação do seu filho. De onde você acha que vem o dinheiro para pagar escola, manutenção, salário de professor, material didático? Tudo isso custa dinheiro e vem dos impostos das pessoas mais pobres, principalmente. Então, você não pode querer obrigar um inocente, uma pessoa que não teve nada a ver com isso, a pagar a educação do seu filho. Porque isso é socialismo. Se você concorda com isso, ou você tem humildade e faça uma reflexão e você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei, pois é uma questão de lógica, não é uma questão de opinião, ou então se assuma como um socialista, pois isso é comunismo, isso é a definição de socialismo. Tá? Isso é coletivismo socialista puro, puro. Se assuma então que você é uma pessoa que não assume as próprias obrigações e quer transferi-las para os outros, ok? E hoje nós temos a internet. Com a internet você tem acesso a milhares ou centenas de didáticas diferentes referentes a todos os assuntos tratados em sala de aula. Se você não conseguir aprender com o professor, você vai conseguir aprender por outro. Na escola você é obrigado a ter um professor para cada tema. Então, se você não conseguir aprender com ele, ou se ele não conseguir te ensinar, se você não for com a cara dele ou vice-versa, muitas vezes é um professor que está lá só pelo dinheiro, você vai ser obrigado a ficar horas do seu dia com aquele professor que não te ensina. Enquanto que pela internet, se você não aprender com um, você aprende com outro. Lá existem todos os conteúdos tratados em sala de aula, todas as didáticas possíveis, todos os professores que você possa imaginar, vários estilos. E na escola você tem um professor só. Por que prender os alunos horas em sala de aula quando eles podem aprender pela internet de maneira muito mais eficiente e barata? Nós gastamos 150, 160 bilhões anuais com essa brincadeirinha chamada educação, ok? Nós temos cursos de humanas, principalmente em faculdades, que se resumem em debates políticos de esquerda, bancados com seu dinheiro. Isso é o cúmulo do absurdo. Existe uma série de pessoas aí que estão reclamando da vacina. Eu não quero vacina obrigatória, pois isso é um absurdo. Tá, agora obrigar as pessoas a pagar a educação de outras, a fornecer uma educação que ela não concorda para outras, a bancar o filho de outras pessoas, isso aí você concorda que seja obrigatório. Vocês são hipócritas, vocês que defendem isso. E é o caso da direita no Brasil, boa parte dela. Que cada um está olhando o seu lado. Os direitistas políticos querem se manter no poder, querem ser reeleitos. Os youtubers de direita não querem perder inscritos, não querem perder público, então eles se preocupam em ficar em cima do muro. Ninguém tem coragem de falar a verdade. Isso é um absurdo. E a gente vê a esquerda como ela se comporta, sempre de maneira ativa. A esquerda coloca as suas ideias sempre no extremo, tá? De maneira que isso passa a ser aceitável. Agora a direita não. A direita sempre se coloca como réu na situação, como ré. A direita sempre se coloca numa situação de interrogada. A esquerda sempre se impõe com dominância em cima da direita, porque a direita tem vergonha de expor as verdadeiras ideias da liberdade. Então, claro que o discurso da esquerda sempre vai prevalecer. E falando um pouco sobre o modelo de escola, a escola iguala pessoas que são diferentes do ponto de vista moral e intelectual. E o único critério para alocar as crianças nas escolas é a idade. Muitas vezes é o pior critério de todos. Muitas crianças são mais desenvolvidas, então elas ficam atrasadas. As crianças têm que aprender com diversas pessoas, não só com crianças da idade dela. Ok? E existem meios muito mais naturais para as crianças poderem conviver. Não necessariamente a escola. A escola de hoje me lembra a União Soviética. Lá as pessoas são tratadas como objetos. Tá? Existe um órgão central, que é o MEC, que define como as crianças vão aprender, como elas vão ser dispostas em sala de aula, como elas vão progredir. E as crianças que lá estão, e os pais muitas vezes, têm aquela ilusão, aquela comodidade de achar
que as crianças estão lá, estão cumprindo a obrigação delas do ponto de vista educacional. Não estão, elas estão sobre uma ilusão de aprendizagem. Não é à toa que os índices de qualificação do ensino são tão ruins, porque lá você está preocupado em cumprir uma meta, em passar de ano, você não está preocupado em aprender nada. Existe inclusive um conceito que você tem que passar o aluno de qualquer maneira, ele aprendendo ou não aquilo. Ou seja, é uma farsa do começo ao fim. Quem está mais interessado na educação do seu filho? É você mesmo que é o pai, não é o MEC. Não é um burocrata do MEC. Então é você que tem que cuidar disso. E hoje com a internet só não aprende quem não quer. Os pontos de acesso de internet são cada vez mais comuns. Os jovens muitas vezes usam a internet para pornografia, para trocar piada. Para isso tem internet, para isso tem aparelho. Agora, para poder estudar, não. Para estudar você precisa do dinheiro dos outros.